Setembro Amarelo, diga não ao suicídio, diga sim à vida. Assim como na semana passada nós abordamos esse tema em nossa pregação, nós vamos abordar novamente na mensagem de hoje, entendendo que esse tema é algo importante. A sociedade tem gritado através de vários canais da mídia a despeito da valorização da vida. E a Igreja do Senhor Jesus tem a palavra de Deus, o Deus da vida, para anunciar dentro disso que tem mexido um pouco aí com a consciência de muitas pessoas. Eu quero que você atentamente ouça e veja alguns segundos que eu recortei de um vídeo que está na mídia a despeito dessa temática. Setembro Amarelo, campanha de prevenção ao suicídio. Começou a campanha para ajudar pessoas em dificuldade existencial, que estão na corda bamba entre viver e não viver. Pessoas que julgam não valer mais a pena existir e pensam em suicídio. Setembro Amarelo é uma campanha de alerta, de esclarecimento, para mostrar que morrer não é o caminho, que há esperança, que há novas portas a serem abertas, novos caminhos a seguir, novos dias lindos pela frente, com um novo sol e novo tempo feliz para você. Vamos juntos. E assim como a mídia tem falado, e eu creio que você tem ouvido, mais do que dizermos diga não ao suicídio, mais do que dizermos diga sim à vida, nós queremos dizer o que a palavra de Deus tem para você e tem para mim, nessa nossa persistência, nesse nosso desejo de prosseguir com a vida. Peço que você abra a sua Bíblia no Salmo 121, é o texto básico da nossa reflexão essa noite. Eu sei que algumas pessoas devem conhecer esse salmo e até se eu pedir para falar, vão falar de cor. Mas nós queremos desafiar a cada irmão e cada irmã, por mais que você saiba de cor esse salmo, a manter os seus ouvidos e a sua mente, a sua alma atenta àquilo que foi palavra de Deus a pessoas da época e aquilo que é a palavra de Deus a nós hoje, através dessa narrativa do Salmo 121. Eu peço que você não feche mais a sua Bíblia até o final da nossa reflexão. Diz assim a palavra de Deus, Salmo 121. Eleva os olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Ele não permitirá que os teus pés vacilem, não dormitará aquele que te guarda. É certo que não dormita, nem dorme o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra, a tua direita. De dia não te molestará o sol, nem de noite a lua. O Senhor te guardará de todo mal, guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua saída e a tua entrada, desde agora e para sempre. Vamos orar mais uma vez, feche seus olhos, deixa a sua Bíblia aberta. Deus amado, é a tua palavra que nós nos colocamos agora diante dela, é a tua palavra que nós lemos, e é sobre ela que nós vamos passar a refletir nos próximos minutos nesse culto ao Senhor. E nós declaramos a nossa dependência da iluminação do teu Espírito Santo, da unção do Senhor, sobre a nossa mente, a qual vamos compartilhar com o seu povo, aqueles que estão aqui, aqueles que nos ouvem pela internet, que o teu Espírito Santo graciosamente possa ministrar na mente e na alma de cada um de nós. Nós oramos assim, em nome de Jesus. Amém. Salmo 121 é o registro daquilo que é chamado de romagem, ou de peregrinação. É o contexto no qual nasce este salmo.
E o Salmo, ele registra o medo, ele registra a dificuldade, o Salmo, ele registra pedido de socorro, mas ele também registra a convicção de que o socorro virá e de quem o socorro virá. Por isso o título da nossa mensagem de hoje, prosseguindo na vida, confiando em Deus. Em primeiro lugar, ao ver o perigo, volte o seu olhar para Deus. O peregrino desta caminhada, do Salmo 121, a qual nós lemos essa narrativa, o peregrino durante a caminhada, no momento do perigo, no momento do medo, ele faz uso daquilo que era costume, daquilo que era cultura dos povos da época, de que nas alturas, nos montes, habitavam as divindades, ou a divindade. Por isso, no versículo 1, ele começa dizendo, na hora do perigo, naquela romagem ou naquela peregrinação que ele está fazendo a campo aberto, na hora que ele se depara com um perigo, ele faz aquilo que é o costume do povo. Ele eleva os olhos dele para os montes. Por isso o verso 1 diz, eleva os olhos para os montes. É a ideia de que a divindade está lá e o socorro dele virá de lá, porque a divindade habita nas alturas. Esse era um costume da época, a ideia concebida das pessoas da época. Conquanto a Bíblia nos fala de Moisés subindo ao Monte Sinai para se encontrar com Deus e ali receber as tábuas da lei, conquanto a Bíblia fala de Jesus vivenciando a transfiguração também em um monte, conquanto a Bíblia e tantos outros livros falem dos povos colocando altares das suas divindades nos montes, isso trata-se de uma ideia de superioridade. Se a divindade é superior à humanidade, então elas devem estar residindo nas alturas, acima da humanidade nas partes baixas da terra. Preste atenção em algumas práticas que até hoje alguns crentes vivem. Por isso que alguns crentes hoje acham que orar nos montes vão estar mais perto de Deus. Por isso que alguns crentes hoje ainda sobem os montes, porque lá eles têm a ideia de que vai acontecer mais poder, porque lá eles têm a ideia de que Deus está mais perto. De fato, nós cremos que há um Deus criador dos céus e da terra, e de tudo que existe. De fato, nós cremos que Deus está acima de tudo e de todos. Mas isso não tem a ver com o espaço geográfico. Isso tem a ver com aquilo que é de fato a essência do Deus Todo-Poderoso. Isso tem a ver com aquilo que de fato é a essência do Deus Criador. Porém, vale ressaltar, e é de suma importância, lembrar que hoje nós temos a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, de Gênesis a Apocalipse nas mãos, na qual Deus se revela na palavra dele como onipresente, além de onisciente, onipotente. Deus se revela na sua palavra como um Deus onipresente, ou seja, ele está em todos os lugares. Ele está em todos os lugares. Mas o peregrino do Salmo 121, ele olha para essa narrativa e ele volta os seus olhos, ou seja, ele olha para os montes e ele faz a pergunta diante do perigo iminente, das suas tribulações, da sua dificuldade que ele está surgindo ali diante dele, e ele fala, de onde me virá o socorro? Eu e você, qualquer pessoa, durante a nossa peregrinação, durante a nossa caminhada na vida, venha eu ou você ou qualquer outra pessoa, nos depararmos com perigos, passarmos por problemas que por vezes possam nos angustiar, que por vezes possam gerar medo, que por vezes possam gerar desânimo, a falta de vontade de continuar a viver. Eu quero dizer para você, não precisa olhar e nem precisa ir ao monte para falar com Deus. Nós podemos dirigir o nosso olhar para Deus, olhando e lembrando e meditando na sua palavra, olhando para a sua palavra. Hoje eu e você, nessa realidade do peregrino no Salmo 21, a nossa palavra não seria eleva os olhos para os montes, porque eu entendo que Deus está. Não, eu elevo os olhos para a palavra de Deus, que se revela onipresente, que Ele está em todos os lugares. Essa palavra de Deus que nos convida
a entender que Ele é um Deus que habita nos altos céus, mas está presente também na terra. Até porque hoje eu e você temos a ideia de que a terra é redonda. E dentro dessa ideia de que a terra é redonda, qual que é a sua concepção do que está em cima, do que está embaixo? Mas naquela época eles precisavam dessas noções. Mas a palavra de Deus deixa claro para mim e para você hoje que Ele é onipresente. Basta eu olhar para Ele que se revela na palavra dEle. Saber que é um Deus que habita no céu, sim, mas está presente também na terra, e isso é mistério. Salmo 125, verso 18 diz: perto está o Senhor de todos os que o invocam. Deus está aqui. Você crê nisso? Porque a palavra de Deus diz que onde estiverem 2 ou 3, Ele se faz presente. Eu não preciso do monte, mas basta eu olhar para a palavra de Deus. Um Deus que garante refúgio, um Deus que garante socorro a todo aquele que pede. Salmo 46, 1 diz isso: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. A palavra de Deus me dá essa garantia, a palavra de Deus te dá essa garantia hoje. Então nós vimos em primeiro lugar que o peregrino, em determinado momento da sua caminhada, ele teve medo. E rapidamente ele volta os seus olhos para os montes, a cultura da época, esperando a possibilidades de socorro divino. Prossiga confiando em Deus. Em segundo lugar, traga à memória o Deus Todo-Poderoso. Traga à memória o Deus Todo-Poderoso. Para que eu e você possamos, da dúvida, passarmos para a certeza. O peregrino para de viver o incerto e ele passa a declarar agora a convicção interna de sua alma. O versículo 2 em diante, o peregrino ele sai do campo da dúvida, sai do campo das incertezas, ele sai das indagações, e a partir do versículo 2 em diante é como ele estar falando com ele mesmo. É como ele estar falando, verbalizando a ele aquilo que de fato ele crê. Traga à memória o Deus Todo-Poderoso. Saia da dúvida para a certeza. E aí o peregrino não pergunta mais de onde me virá o socorro, mas ele passa a falar para ele mesmo e responder no verso 2: o meu socorro vem do Senhor. Ele começa a se lembrar de quem é Deus. O meu socorro vem do Senhor. Esse Senhor que não está confinado nos montes, em nenhum tipo de espaço sagrado, mas é esse Senhor que é onipresente. O meu socorro vem dele. O peregrino, ele conversa com ele mesmo. Do olhar dele aos montes, ele passa a olhar para o Deus Criador dos montes. Olha o verso 2 ainda: o meu socorro vem do Senhor, termina de ler comigo todos, que fez o céu e a terra. Não preciso do monte, não preciso olhar para o monte, porque o meu Senhor, de quem vem o socorro, Ele é o Criador disso tudo. Ele é o Criador dos céus e da terra. Peregrino, ele convicto de que o seu socorro certamente virá de Deus, e de um Deus todo-poderoso, e por isso ele passa a descrever os feitos do Deus poderoso. Verso 3 e 4, o peregrino atribui a Deus o poder de fortalecer os seus pés, que por vezes temem prosseguir, trava a caminhada. Eu não sei aqui se você tem esse tipo de sonho ou já teve. Teve uma época que várias vezes eu sonhava isso, que no sonho, na hora do perigo eu queria correr, eu travava, não andava, não saía do lugar. Você já teve esse sonho aqui? Não estou sozinho. O pé trava, a gente não anda e fica meio que sem saída, apavorado. O peregrino, ele começa a trazer à memória o Deus Todo-Poderoso, e ele começa a declarar essas convicções a ele mesmo. Versículo 3, volte seus olhos lá: Ele não permitirá que os teus pés vacilem. O peregrino diz a ele mesmo: esse Deus, o qual eu creio que é o Todo-Poderoso, Ele não vai permitir que eu fique travado por causa do medo. Ele não vai permitir que eu fique parado, que eu desanime de viver por causa do medo. Ele não permitirá que os teus pés vacilem.
Talvez você possa ter sofrido algum tipo de gozação. Domingo passado eu usei a expressão bullying, né? Talvez você tenha ouvido de alguém que te chateou na hora que você estava entristecido, na hora talvez do seu medo, e esse medo que às vezes traz angústia. Talvez alguém chegou e disse para você assim: aí ô vacilão, perdeu, você vai desistir de prosseguir. Eu quero dizer para você, ignore o que essas pessoas dizem e olhe para Deus crendo que Ele vai mover os seus pés. Os pés aqui na simbologia e na figura daquele que nos leva, daquele que nos faz caminhar, dá a ideia de que a vida prossegue. Não dê ouvidos para quem às vezes se chama de vacilão, de desistente da vida. Mas olhe, lembre-se para Deus, que é aquele que diz que não vai permitir que os seus pés vacilem, que eles travem, que os seus pés parem de caminhar. O peregrino atribui poder de um Deus que não se cansa, e por isso esse Deus não precisa dormir, e se esse Deus não dorme, Ele não para de olhar para mim e para você, e portanto em momento algum Ele deixa de cuidar de você e de mim. Olha o verso 4, é certo que não dormita, nem dorme o guarda de Israel. O peregrino, ele começa a falar para ele mesmo: esse meu Deus que é todo poderoso, que eu estou trazendo da memória, quantas vezes eu já vi e ouvi as histórias dos meus antepassados, que esse Deus que é tido como guarda de Israel, esse Deus que ama o seu povo, esse Deus que não desampara o seu povo, esse povo que está com os olhos constantemente sobre eles. O salmista passa a dizer a ele mesmo: é certo que ele não dormita, ele não dorme. Talvez pessoas possam chegar a você e a mim na hora da dor, do medo, da angústia, e lhe dizer assim: e aí, ô crentinho, está angustiado? Está desistindo da vida? Cadê seu Deus? Ele está dormindo de certo, vai acordar o seu Deus. Né? Tem pessoas loucas que ousam blasfemar contra Deus dizendo assim, e eu quero te dizer: ignore também o que essas pessoas estão dizendo, e se lembre do que o salmista disse: é certo que o meu Deus não dorme, Ele não para de cuidar de mim. Salmo 139, versículos 7 a 10, você pode responder a você mesmo, como o salmista começou a trazer à memória aqui, essa consciência do Deus Todo-Poderoso, dizer: olha, o meu Deus, se eu subo aos céus, lá Deus está. O meu Deus, se eu faço a minha cama no mais profundo abismo, lá Ele está comigo também. O meu Deus, se eu estou nos confins dos mares, ainda lá a mão do meu Deus está me guiando. Porque é certo que não dorme o guarda de Israel. Diz isso com toda a convicção o peregrino no Salmo 121, verso 4. Glória a Deus por essa convicção. Eu e você somos chamados diante dos desânimos da vida, a trazer à memória o Deus Todo-Poderoso, os seus grandes feitos, aquele Deus que está olhando para mim e para você em todo o tempo. Quem dorme sou eu, quem dorme é você, quem se cansa sou eu e você, porque nós estamos num corpo mortal, limitado. Mas Deus é onisciente, onipotente, onipresente, Ele é eterno, Ele não se cansa. Na sua cabeça, na minha cabeça não entra Deus. Como Deus não dorme? Meu querido, isso é mistério. Mas a palavra diz que Ele não dorme. E quando essa expressão é atribuída ao guarda, é aquele guarda que não cochila, ele não perde do seu olhar aqueles que estão debaixo do seu cuidado. Então traga à sua memória esse Deus Todo-Poderoso e seus feitos. E na hora do perigo, na hora da angústia, na hora do desânimo de viver, lembre-se de que Deus não está dormindo, não. Ele está olhando para você, está olhando para mim. O versículo 5, o peregrino declara sua convicção da presença diuturna de Deus. Olha o verso 5. O Senhor é quem te guarda. O Senhor é a tua sombra à tua direita. Eu já vou ligar com o verso 6. De dia não te molestará o sol. O verso 5 e o 6, o 5 usa a expressão sombra, o verso 6, a expressão a figura do sol, por isso que eu li os dois versos. O peregrino, ele começa a usar agora essas figuras, essas simbologias,
daquilo que é criado pelo Deus eterno, e ele declara a sua convicção da presença diuturna de Deus, diurna ou durante o dia, porque ele usa da figura do sol quente que molesta qualquer ser humano. O peregrino declara a proteção de Deus tão refrescante como completa. Por favor, não interprete literalmente ou letristamente esse versículo, porque eu sou crente, porque eu sou filho de Deus, eu não vou usar protetor solar, eu vou sair no sol do meio-dia, que a palavra de Deus diz que o sol não me molestará. Isso não é Bíblia, meu irmão. Use o seu protetor solar sim, coloca um chapeuzinho na cabeça, tome cuidado, porque o sol molesta o crente também. Diz a palavra de Deus que o sol está sobre justos e injustos. O que o salmista está usando aqui no Salmo 121, versos 5 e 6, essa questão de que o sol não te molestará todos os acontecimentos terríveis, mesmo durante o dia, a figura do sol aqui, eles não vão ser maior do que o cuidado do seu Deus sobre a sua vida. Todos não vão te molestar a ponto de levar você a desistir de viver, porque Deus vai estar presente durante todo o dia com você. O versículo 6 continua dizendo: de dia não te molestará o sol, nem de noite a lua. Aqui talvez vai ficar mais fácil você concordar comigo. A lua molesta alguém aqui? Claro que não, muito pelo contrário. A lua à noite, ela até, vamos dizer que ela desperta o romance em alguns apaixonados, né? A lua à noite serve até de gerar ânimo para se falar poesias para o querido e para a querida. A lua à noite, ela traz uma claridade. É por isso que não dá para interpretar a narrativa da palavra de Deus letristamente, do jeito que o texto está dizendo assim, mas é entender o que é esse símbolo, o que é essa figura que o salmista está usando aqui. O peregrino está dizendo a despeito de que Deus me guarda até mesmo durante a noite. Quando ele fala que a lua não molestará, não é a lua em si, mas os possíveis perigos da noite. Geralmente a noite é sinônimo de maior perigo, de insegurança. Geralmente a noite é o momento que gera mais medo na pessoa. Geralmente a noite é onde acontece as barbárias. É a noite que o ladrão quer ir roubar, embora tenha muito indo de dia mesmo. É a noite que as pessoas querem maltratar a outra, embora de dia também faz isso. O que o peregrino está dizendo para ele é que Deus, a presença dele é diuturna, durante o dia. Todas as tribulações, as dificuldades, as angústias que vierem sobre mim, não vão ser maior do que o Deus que está comigo. Mas também quando chegar a noite, os perigos da noite não vão me molestar, porque esse Deus também continuará comigo. O peregrino, ele traz à memória o Deus que ele crê, o poder e os feitos de Deus, nos versos 7 e 8. O peregrino, no verso 7 e 8, ele vai além dos perigos imediatos, que abrange ali, quando ele volta os meus olhos para os montes, de onde virá o socorro. O peregrino, no versículo 7 e 8, ele transcende esse perigo temporal, do momento que ele está ali na sua peregrinação. Volte seus olhos à palavra de Deus, versos 7 e 8. O Senhor te guardará de todo mal, guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua saída e a tua entrada, desde agora e para sempre. O peregrino, no versículo 7 e 8, ele começa a dizer para ele mesmo, que além daquele perigo momentâneo, além daquele desânimo momentâneo, que quase travaram os seus pés, que quase fizeram os seus pés vacilar, que quase fez ele desistir de prosseguir, de quase fez ele desistir da vida. O peregrino está dizendo, ele vai além daquele perigo momentâneo, ele fala dos demais que poderão vir no seu futuro. O peregrino, ele sabe que a vida dele não está isenta de perigos, ele sabe que a vida dele não está isenta de medos, mas ele sabe que Deus é quem o fortalece para enfrentar a dor e o perigo. Ele sabe que nenhum fio de sua cabeça vai se perder sem que Deus não saiba ou venha permitir. Isso que eu acabei de dizer para você, você pode conferir durante a semana, Lucas capítulo 21, versos 18 e 19, diz a palavra de Deus:
do fio da cabeça de cada um de nós que não cai. Se você que é careca já caiu, Deus permitiu, fica tranquilo, tá? Que o fio da cabeça não cai, sem que ele saiba. Você percebe que o peregrino, ele chega nesses detalhes menores. Que Deus está olhando todos os recantos e cantos da nossa vida, da nossa existência. O peregrino está dizendo a despeito dos perigos que podem vir além daqueles que ele está vivendo ali. Por isso no verso 7 e 8 ele fala: o Senhor vai te guardar assim de todos eles, dos de hoje, dos de amanhã e dos depois de amanhã. Ele não está dizendo, presta atenção, que eu e você não vamos passar por perigos. Ele não está dizendo que eu e você não vamos passar por possíveis medos, por possíveis angústias. Ele está dizendo que quando eu e você passarmos por medos e por angústias, Deus vai nos livrar de cada um deles, porque Ele vai estar conosco, porque Ele vai se fazer presente com cada um de nós, porque Ele não dorme. E quando fala da libertação de todo mal, versículo 7, o Senhor te guardará de todo mal. Muitos crentes, desanimados por uma interpretação equivocada da narrativa bíblica. A palavra de Deus diz que Ele me livraria de todo mal, mas Ele deixou acontecer isso e isso comigo, aconteceu isso e isso com um parente meu. Meu querido, não é isso que a Bíblia está dizendo. A Bíblia jamais disse que aqueles que creem em Deus vão ser colocados dentro de uma redoma e vão estar isentos de tristeza, de angústia, de medo, de coisas ruins que acontecem. Mas quando fala que vai livrar de todo mal, Deus está dizendo, na sua alma, na sua vida, ninguém toca, ninguém mexe, porque sou eu, o Deus da vida e a vida eterna para você. O peregrino, ele transcende a existência terrena e já fala de vida eterna nos céus. Porque no versículo 7, quando ele fala, o Senhor te guardará de todo mal, não é apenas do perigo de um corte, de uma dor ou de uma perda física. Ele está falando da vida. Não está dizendo que nós não vamos morrer, porque todos vamos morrer um dia, ou Jesus voltará e nos levará. Ele está dizendo que a sua vida, o diabo não vai tirar, não vai tomar, porque ele se sente propriedade do Deus Todo-Poderoso. É desse todo mal que o peregrino está dizendo. Não é isenção de sofrimento, não é isenção de dor. Versículo 8, o Senhor guardará a tua saída e a tua entrada. O que o peregrino está dizendo para ele mesmo? O que é esse Deus que vai guardar a minha saída e a minha entrada? Isso tem a ver com todos os projetos de vida do peregrino. Todos os projetos de vida. Quando vem esse terrível desejo do suicídio, essa questão de desistir, de parar de viver, a pessoa não tem vontade de fazer mais nada. Ela para de sonhar, para de projetar, ela fica desacreditada de tudo e de todos, ela se enclausura. Quando o peregrino está dizendo assim, o Senhor guardará a tua saída e a tua entrada, tudo que você comece, o seu dia, desde a aurora, o amanhecer, até o pôr do sol da sua existência, da sua vida, Deus vai estar com você. Deus vai guardar você desde a aurora até o pôr do sol. Isso é a tua entrada e a tua saída, é um simbolismo de começo e de final de dia. Nós precisamos desse mensurar, nós precisamos de dia, de semana, de mês, de ano, para a nossa cabecinha limitada compreender esse negócio de começo e fim. Deus não precisa disso, mas nós precisamos. O que o peregrino está dizendo no verso 8, o Senhor guardará a tua saída e a tua entrada, e desde agora e para sempre, é desde a aurora, o começo do seu e do meu dia, até o pôr do sol, é diuturnamente. É quando o sol está governando e quando a lua está governando, diante de todos os possíveis acontecimentos que possam vir sobre mim e sobre você. Final do verso 8 diz, desde agora e para sempre. Eu quero concluir a nossa reflexão, Setembro Amarelo, onde a sociedade, através de vários órgãos, vem ajudando com a campanha, te convidando e me convidando a dizer, diga não ao suicídio, diga sim à vida. Mais do que as campanhas, e graças a Deus por essas campanhas, mas mais do que elas, a palavra de Deus te convida
e me convida hoje a voltar os nossos olhos para Deus. Olharmos para o Senhor. Prosseguir na nossa vida, confiando tão somente no Senhor. Mesmo quando o perigo vier, para de olhar o perigo. Volte a olhar para Deus. A tendência do ser humano, diante do medo e do perigo, ele fica até, tem gente que fala, eu fiquei paralisado, estatalado. Nessa hora que eu e você nos depararmos com um perigo, com um medo, com angústia, seja o que for que te incomoda, a palavra de Deus fala, volte os seus olhos para Deus, que diuturnamente está com você, e cuidando de você. E Ele vai continuar cuidando de você nessa hora, do perigo, da tristeza, do desânimo. Mas para de olhar para isso. Porque quanto mais olha para o problema, quanto mais se encrafunha na dificuldade, parece que ele vai se agigantando. Não é ignorar, não é dizer eu não estou vendo, não quero ver, isso não existe. Não, isso é positivismo, não é isso. Não, o problema está aqui, ele existe. E aí, na época do peregrino, ele volta os olhos para o monte. Imagina o peregrino na sua caminhada. Entra aqui nesse contexto da narrativa. Quando ele fala, eleva os olhos para o monte, com certeza ele não estava no templo, muito menos no tabernáculo. Não estava na casa. Eleva os olhos para os montes, ele está na rua, campo aberto. E como a geografia desses tempos bíblicos falam muito dos montes, e essa ideia de que a divindade está no monte, a hora que ele se depara na caminhada dele com o perigo, ao invés dele olhar o perigo e falar, vou morrer, travei, ele começa a trazer à memória quem é Deus, e ele volta os olhos para os montes, a ideia de que a divindade está lá. Eleva os meus olhos para os montes, de onde virá o socorro? E aí ele já rapidamente fala, o meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. O meu socorro vem de um Deus, que disse que não vai deixar os meus pés travarem, vacilarem, desistir da caminhada, desistir da vida. O meu Senhor disse que Ele não dorme, o meu Senhor disse que Ele está de olho em mim todos os dias, em todos os momentos. Traga à memória o Deus Todo-Poderoso, que garante a vitória na sua vida. Como eu e você podemos aplicar isso de uma forma objetiva? Pastor, eu quero ir aí agora olhar para o monte. Não vai, não é isso que você aprendeu aqui, muito pelo contrário, falamos contra isso. Nada contra a natureza, nada contra uma montanha, gostoso, mas Deus não precisa que você suba lá. Você quer resistir aos medos, às angústias? Você quer deixar de que os seus pés vacilem? Você quer continuar, prosseguir, viver na vida, viver uma vida que Deus chamou você para viver? Volte seus olhos de maneira especial a Deus. Como? Ele se revela aqui. Volte os seus olhos diuturnamente à palavra de Deus. Debruce sobre ela. Volte os seus olhos diuturnamente a Deus, o qual te convida e me convida a uma vida de intimidade, de oração diuturnamente com Ele. Volte os seus olhos para Deus, vivenciando o silêncio, a quietude. Eu sei que esse mundo está cada vez mais barulhento. O mundo que eu e você vivemos, ele é cada vez mais barulhento, agitado. E cada vez mais fica difícil viver a quietude, viver o silêncio. Mas eu e você somos convidados de uma maneira muito prática. Não precisa subir no monte para orar, mas em casa, na rua, onde eu e você estivermos, no nosso secreto, voltar os nossos olhos, a nossa atenção à palavra do Senhor, viver momentos de quietude, de silêncio, de ouvir a voz de Deus. Tem muita gente que na angústia fala, no medo ela fala, mas ela não ouve. Viver quietude, voltar os olhos para Deus, não é apenas falar do seu medo e da sua angústia para Deus, mas de uma maneira prática. Volte os olhos à palavra, ao Deus da palavra, à oração. Fale a Ele dos seus medos, da sua angústia, do seu desânimo.
Mas fecha a boca um pouquinho e abre bastante os ouvidos e a alma e diga: Senhor, estou aqui, fala comigo. Lembrar um pouquinho de Samuel, né? Fala, Senhor, que o teu servo ouve. Muitas vezes as pessoas querem falar demais e ouvir pouco. Então, de uma maneira prática, volte os seus olhos a Deus, os ouvidos, a alma, e exercite ouvi-lo, ouvir Deus falar, na reflexão, trazendo à memória quem Ele é, mas silenciando a alma, muitas vezes perturbada nessa correria da vida, para que o Senhor possa ser audível a sua alma, a minha alma, ao ouvir de cada um de nós. Nós vamos cantar uma canção, e eu te convido a cantar essa canção, nesse final de reflexão da palavra de Deus. O peregrino, ele declara aqui em todo momento: Senhor, eu preciso de socorro. E ele começa a se lembrar de quem Deus é. Eu sei que esse Deus não vai deixar que meus pés vacilem. Eu e você, para continuarmos animados com a vida e levarmos palavra às pessoas desanimadas com a vida, nós precisamos ter uma maior comunhão, um maior tempo, voltar mais os nossos olhos a Deus. Nós precisamos dele. É só assim que a gente vai conseguir. Nesses tempos todos, nesses dias todos, desde quando eu comecei a refletir antes do domingo passado, a despeito desse Setembro Amarelo, foi dia 10, o dia mundial, né? Mas o mês todo nós estamos falando disso. Eu venho ouvindo psicólogos, psiquiatras, eu venho ouvindo educadores, eu venho lendo a despeito disso, de pessoas que querem se suicidar, de pessoas que começam a ficar desanimadas da vida. Eu venho lendo sobre isso. E a gente entende, assim como nós falamos no domingo passado, glória a Deus, porque Deus deu conhecimento e descobertas científicas. E aí há também os cuidados de médicos, de psicólogos, de psiquiatras, há remédios. Mas de uma coisa eu tenho convicção: remédio, o próprio nome diz, é para remediar. Ele não soluciona, ele remedia. Você entendeu a expressão remédio? Talvez eu estou sendo redundante com você aqui, de algo que eu já sabia. Que bom, eles servem. Mas aquilo que de fato é poderoso para te tirar de possíveis medos, de possíveis angústias, de possíveis inseguranças, é voltar os seus olhos para Deus. Saber quem Ele é, e crer de fato em quem Ele é, e olhar diuturnamente para Ele. Sair em alguns momentos desse mundo barulhento que a gente vive, e silenciar a alma e a mente para ouvir Deus. E aí nós vamos ter vida, e nós vamos ter palavra de vida para as pessoas que estão nesse mundo barulhento, desanimando de viver. Vamos cantar: preciso de Ti, preciso do Teu amor. Distante de Ti, Senhor, eu não posso viver. Não vale a pena existir. Porque as pessoas estão desanimadas de viver e querem se suicidar. É porque elas estão cada vez mais distantes de Deus, desanimadas de Deus. E Deus te chama e me chama para voltarmos a olhar para Ele e vivermos, prosseguirmos. Preciso de Ti. Nós precisamos do Senhor. Do Teu perdão. Preciso de Ti. Quebranta meu coração, como a corça anseia por águas, assim tenho sede. Como terra seca, assim é minha alma, preciso de Ti. Distante de Ti, Senhor, Não posso viver. não posso viver. E nem podemos querer viver distante dEle. Não vale a pena existir. Não vale a pena existir longe desse nosso Deus. Escuta o meu clamor, mais que o ar que eu respiro, preciso de Ti.
amor, não posso viver, não vale a pena existir. Escuta o meu clamor, mais que o ar que eu respiro, preciso de ti. Não posso esquecer. Traga à memória o poder de Deus, os grandes feitos dele na sua vida. O que fizeste por mim. Glória a Deus. Como alto é o céu. Aleluia. Tua misericórdia é sem fim. Como um pai se compadece dos filhos, assim tu me amas. Obrigado, Senhor, pelo seu grande amor. Afasta as minhas transgressões, preciso de ti. Glória a Deus. Distante de ti, Senhor, não posso viver, não vale a pena existir. Escuta o meu clamor, mais que o ar que eu respiro, preciso de ti. Distante de ti, Senhor, não posso viver. Não vale a pena viver. Não vale a pena existir. Voltemos os nossos olhos para o Senhor Deus. Escuta o meu clamor, mais que o ar que eu respiro, preciso de ti. As lutas vêm. As lutas vêm tentando me afastar de ti. Frieza, escuridão procuram me cegar, Mas eu não vou desistir. Glória a Deus. ajuda-me, Senhor. Eu quero permanecer contigo até o fim. Distante de ti, Senhor, não posso viver, não vale a pena existir. Escuta o meu clamor, mais que o ar que eu respiro, preciso de ti. Distante de ti, Senhor, não posso viver, não vale a pena existir. Escuta o meu clamor, mais que o ar que eu respiro, preciso de ti. 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 Nós precisamos de Deus diuturnamente. Talvez algumas pessoas estariam dizendo, pastor, talvez essa pregação aí tem que ser na rádio, para a sociedade. Nós somos crentes, pastor. Tem aumentado o índice de crentes que têm se suicidado.
Tem aumentado o número de pessoas também que frequentam igreja, que tem dado fim à sua própria vida. Por isso essa é a palavra de Deus para ser pregado também ao povo de Deus. O peregrino teve os seus pés quase vacilando, mas o Senhor o fortaleceu. Nós precisamos voltar os nossos olhos para Deus diuturnamente, para que Ele nos renove. Eu tenho ouvido semanalmente crianças, adolescentes, frequentando as escolas, na flor da idade, no vigor da vida, se mutilando, decidindo tirar a vida, se matando. Não tem idade. Não tem idade. Adultos, idosos, tirando a vida, porque estão se entregando ao medo, estão sem saída. Essa palavra, mais do que palavra de Deus, para te animar a continuar a viver e me animar a continuar a viver, é uma responsabilidade para que nos ambientes onde se estuda, se trabalha, e na vizinhança, você tenha a voz de Deus, que ofereça vida para as pessoas. Porque tem gente se matando próximo de você e de mim, porque eles não têm esperança. Nós temos a palavra de Deus, nós temos o Deus Todo-Poderoso. Vamos orar mais uma vez. Nosso Deus eterno Pai, nós oramos ao Senhor mais uma vez essa noite, entendendo que Tu és o Deus Todo-Poderoso. Tu és o Deus do peregrino do Salmo 121. Tu és o nosso Deus. E cremos no Senhor, que é um Deus que está constantemente com os olhos sobre nós. E um Deus que vem nos alertar mais uma vez, diante dos possíveis momentos de medo, de angústia, de desânimo de viver. Obrigado, porque o Senhor nos chama a atenção, para voltarmos aos olhos mais e mais ao Senhor. Ajuda-nos, Deus, a viver vida que o Senhor nos tem proposto viver. Ajuda-nos, ó Deus, a nesse mundo barulhento, corrido, separarmos verdadeiramente momentos diuturnamente de quietude, para voltar os olhos ao Senhor, para ouvir a Tua voz, para que sejamos cheios da vida que há no Senhor, e tenhamos vida não apenas em nós mesmos, mas tenhamos vida para oferecer às pessoas por onde passamos, para que menos pessoas se suicidem, para que menos pessoas desistam da vida. Leva-nos, ó Deus, próximos a essas pessoas, para que possamos levar esperança a elas. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso eterno Pai, a comunhão, o consolo e a capacitação do Espírito Santo de Deus, para que prossigamos nessa vida, cheio da vida de Deus, seja sobre a sua vida, seja sobre a minha vida, hoje e até a volta gloriosa de Jesus, no nome de quem nós oramos. Amém e amém, Senhor.